Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje eu tenho aqui comigo o Lucas. Lucas, que é ele, CEO da Gouveia Mídias e o nosso gestor de tráfego aqui na Bigol Company. Hoje eu trouxe o Lucas para a gente conseguir conversar aqui um bocadinho sobre crescer, sobre escalar. O que é que significa escalar, o que é escalar, o que é que nós vemos um bocadinho sobre isto, como é que é a nossa vivência com isso. E antes de mais, Lucas, bem-vindo. Obrigado por teres aceito o meu convite. Obrigado a você, fico feliz aí pelo convite. Para quem não me conhece aí, trabalho com gestão de tráfego há mais de 4 anos. Na verdade, quase mais de 5, já que está chegando próximo aí a 2025. E estou aqui para agregar, para poder passar para vocês aí a minha visão sobre o que é escalar, sobre como a empresa pode escalar os resultados, ou a empresa que está precisando não escalar, mas aumentar os resultados ali, para poder a empresa sair do vermelho, vamos dizer assim. Tudo isso com tráfego pago. Então, vamos, que vai ter muito conteúdo aí para poder passar. É isso. E queria já começar exatamente por o que é escala? O que é escala para ti? O que é escala para ti pode não ser escala para mim, pode não ser escala para quem está a ouvir. O que é para ti escalar um negócio? Geralmente, escalar o negócio muitas vezes a empresa ela está tendo um resultado bom com o tráfego pago, que na maioria das vezes é o que acontece. A pessoa tem um resultado legal ali com o tráfego pago, mas ela chega em um determinado teto que ela não consegue aumentar o faturamento. Por exemplo, tem uma empresa ali que ela bate os 100 mil de faturamento, ela não consegue escalar para os 150, 200. E aí muitas vezes escalar significa isso. É você ter bons resultados, porém você querer aumentar esses bons resultados. Tem empresa que ela vai estar no vermelho, ela vai estar com resultado ruim e ela precisa faturar para a empresa, digamos que sobreviver, para a empresa se manter. Isso não é escalar, né? A pessoa está ali buscando resultado e escalar é quando você chega a um determinado teto de resultado e você não consegue mais passar. Então você precisa escalar aquele teto. E muitas vezes escalar é você investir mais em tráfego, em mídia, em marketing. Escalar muitas vezes é você trazer novas estratégias ali com, por exemplo, com inteligência artificial, você contratar mais equipe dependendo do negócio. Isso tudo te ajuda a escalar. Você sair de um faturamento, por exemplo, de 100 mil por mês para 200 mil, 300 mil por mês. E aí você tem que tomar algumas atitudes para poder escalar o resultado da empresa, ou seja, aumentar o faturamento. É isso, exatamente. Escalar nada mais é do que crescer. Há muitas pessoas que querem ficar naquele patamar e está tudo certo com isso. Hoje a gente vai falar aqui um bocadinho sobre como é que é a nossa visão de crescer, para onde é que o que é que o Lucas faz para poder também crescer todos os nossos clientes e também o negócio dele. E, e aqui a primeira coisa que eu te quero perguntar é quando tu começaste com o tráfego, já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho. eh, Como é que foi aquela pressão do tenho que aumentar clientes para conseguir viver disso? Porque essa é a primeira noção de escala que toda a gente tem, sem se aperceber, que é eu quero viver disto, então tenho que ter um X número de clientes. Como é que foi essa primeira pressão, digamos assim? A primeira, logo no primeiro mês que eu comecei, a gente, de primeiro momento, a gente quer muito buscar conhecimento. Então, para quem está começando ali nessa área de gestão de tráfego ou agência de marketing, seja o que for de prestação de serviço, a pessoa muitas vezes ela começa, que foi um dos grandes erros ou acertos meus, pode ter sido erro, pode ter sido acerto. Para algumas pessoas foi acerto e para outras foram erros, que é o quê? Você muitas vezes você passa muito tempo estudando para depois você aplicar. E aí também tem a questão da insegurança, né, para quem está começando. Poxa, será que se eu pegar um cliente agora, eu vou conseguir gerar resultado? Será que se eu trouxer logo 5 de vez, eu consigo gerar resultado por 5? Então, o meu começo, ele foi bem desafiador em relação a isso, a captação de cliente, porque eu estava prezando mais por estudar e aplicar aos poucos. Tem gente que gosta de uma velocidade maior. De, por exemplo, se você está estudando ainda, se você ainda está aprendendo e traz 5, 10 clientes de uma vez,
muitas vezes fica um pouco mais difícil de você gerar um resultado para todo mundo. Para alguns você vai gerar o resultado, para outros pode ser que não. Então, para mim foi um pouco mais tranquilo, porque eu fui, trouxe um cliente, aí fui meio que aprendendo com esse cliente, depois eu trouxe mais um, aí foi validando, fui estudando e aplicando, isso daí foi bem tranquilo. Confesso que um dos grandes desafios para mim foi exatamente a captação de clientes, porque eu sou um tipo de pessoa que eu sou bem vergonhoso, né? Já fui também muito mais vergonhoso do que eu sou hoje. Hoje eu dou um pouquinho mais solto, mas eu tinha muita vergonha de chamar os clientes, apresentar o meu trabalho, apresentar o meu serviço. Então, assim, eu sou um profissional que tive uma experiência um pouco diferente da grande maioria. Porque a grande maioria ela vai exatamente prospectar, vai ligar, vai mandar mensagem, vai fazer anúncio. Eu já cresci muito através da indicação. Então, por essa insegurança que eu tive no começo, insegurança de captar cliente, né, no caso, de ser vergonhoso, através dos resultados que eu gerava para as empresas, para os clientes que eu já tinha, gerava três, quatro, cinco indicações, e isso aí foi preenchendo a minha carteira de cliente. Então, assim, confesso que grande parte das empresas que eu atendo hoje, 99% foi indicação. E a forma ativa que eu capto o cliente atualmente é por anúncios online mesmo, que é basicamente eu fazer o que eu vendo. Então, a gente roda anúncio ali para os clientes se interessarem pelos nossos serviços, e aí a gente atrai esse cliente, agenda reunião e tudo mais. Mas no começo foi um pouco desafiador em relação à prospecção ativa, né? Que é você ir atrás do cliente. No teu caso, é a melhor maneira de ir buscar o cliente é fazer um bom anúncio que já estás a vender ao mesmo tempo que ele te está a ver. É, Essa realmente é a melhor forma. Realmente eu também tenho um olhar para a escala um bocadinho diferente da do Lucas, por também experiências diferentes. Eu antes de vender serviços, vendi produtos, que é um bocadinho mais complexo, do que serviços. E é realmente o que tu dizes, foi essa isso de conciliar o querer viver daquilo e às vezes quebrar algumas barreiras, e o quebrar algumas barreiras que nós temos, no meu caso nunca foi a comunicar, nunca foi a comunicar, mas foi o não saber. Comecei exatamente ao contrário de ti, não estudei nada, não olhei para nada, simplesmente peguei e fui. Fui bater à porta das fábricas, fui bater à porta dos fornecedores, fui bater à porta dos clientes e fui indo, e foi assim, e fui aprendendo conforme fui fazendo, antes de chegar realmente ao patamar que temos hoje na WeGrow, não é? Com tudo mais coeso, com tudo muito mais complexo, tudo muito mais organizado, digamos assim. Realmente foi a primeira noção que tive de crescimento, que tive de querer pegar ir ao ponto A, estar no ponto A e ir ao ponto B da forma mais fácil que eu podia na altura. Da forma mais fácil que eu podia na mais altura. rápida também, né? É mais rápida também, porque às vezes não, quando estamos a começar é aquilo que a gente quer, é a forma mais rápida, é como é que chega, como é que pode ali aqui da forma mais rápida possível e sem muitas dores de cabeça, no início sem muitas dores de cabeça. Exato. Eu, no E caso, quando dizer eu comecei, por exemplo, eu trabalhava em farmácia. Eu trabalhei em farmácia 7 anos antes de começar a viver do marketing, né? E aí eu cheguei a me formar também como farmacêutico. Porém, não era o que eu queria, né? Pensando, quando eu trabalhava que a gente fala aqui no Brasil, CLT, né? Quando eu trabalhava de CLT, eu ganhava muito pouco. Então, quando a gente casa, começa a morar sozinho, com a esposa e tudo mais, a gente começa a ver que a gente ganha pouco, né? Dependendo ali da profissão. Então, eu era balconista de farmácia, fui atrás do marketing e no marketing hoje tem várias coisas para você fazer, né? Tem muita coisa que funciona, tem muita coisa que dá dinheiro. Só que aí vai ter uma que você sempre vai se identificar. E aí o nosso aqui, por exemplo, foi o modelo de agência. Então, principalmente porque é um tipo de negócio que você gera resultado para outras pessoas também. Então, creio que para muita gente isso vale super a pena, né? Você fazer parte do sucesso de outras empresas. Então, você estar ajudando outras empresas a escalar, a faturar mais, a muitas vezes expandir, né? Você
dependendo do tipo de empresa, começa a abrir outra franquia, outra loja, outro negócio. Então, isso é bom. Comecei É dessa esse o nosso forma. ponto, é esse o nosso ponto, é pegar nessa base que ele já tem e ajudá-lo a crescer, e ajudá-lo a crescer, ajudá-lo a escalar para o ponto que ele quiser e para onde ele se quiser movimentar de uma forma mais simples e eficaz, sem passar por tantos processos. E como é que tu vês, imagina, as pessoas que chegam ao pé de nós e que querem colocar todas as fichas ou no tráfego ou na criação de um criativo ou nisto ou naquilo. Como é que vês essas pessoas e o que é que terias a dizer para elas? Que quando chegam ao pé de nós querem colocar todas as fichas todos os ovos num só cesto, a pensar que isso vai fazer com que exploda tudo. Exato. Uma das coisas que eu sempre falo aqui com a grande maioria das pessoas é que o tráfego pago ou tráfego orgânico, né, que existe o tráfego pago, onde você investe dinheiro para poder acelerar os resultados, e tem o tráfego orgânico, que é você fazendo ali sem investir, né? Você investe tempo ao invés de dinheiro. E eu sempre falo que o tráfego pago, ele não é uma ciência exata, ele não é algo que você vai colocar 1.000 e vai voltar 2.000. É algo que você precisa olhar para o negócio como um todo. Então, você tem que olhar como que está, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma clínica. Como que está a parte visual da clínica ali, dos vídeos, como que está o marketing, sem pensar no tráfego, como que está o marketing do negócio, como que está o branding, que é o reconhecimento de marca do negócio, como que a empresa está posicionada dentro da cidade. Então, geralmente, a gente não coloca todos os ovos em uma cesta só, que é o tráfego pago. O tráfego, ele é um potencializador do que está bom. E muitas vezes, se você está com tudo desalinhado, o tráfego ele vai trazer uma demanda para você e você não vai conseguir converter em venda. Vou dar um exemplo de clínicas que acontecem muito. Às vezes a pessoa vem e fala, Lucas, eu quero investir em tráfego para trazer cliente. Aí, beleza, a pessoa coloca dinheiro no tráfego, começa a vir gente pro WhatsApp, porque no caso aqui no Brasil o pessoal atende muito pelo WhatsApp, começa a vir muita gente e a pessoa não consegue converter nenhuma venda. E aí a pessoa vai olhar e vai falar: Nossa, tá muito ruim o tráfego. Ele tá trazendo muita gente, mas não tá comprando. E aí, se a gente olhar mais a fundo, não é o tráfego que tá ruim. O que está ruim muitas vezes é o atendimento. Às vezes a pessoa está colocando o sobrinho, a sobrinha para atender, o amiga ou amigo para atender, que não tem experiência nenhuma em vendas. Então, se você começa a olhar para dentro do negócio, além do tráfego, você começa a ver que o tráfego ele não é uma ciência exata, ele não vai trazer o resultado que a pessoa está esperando. E aí, como que a gente alinha isso? A gente faz um planejamento estratégico, né, para a empresa ali, que a WeGrow faz também, a gente olha para o negócio como um todo. Então a gente coloca ali, ó, beleza, quanto que você quer faturar? X, quanto que você quer investir? Y, beleza. Vamos olhar como que tá o atendimento. Tá legal? Não tá legal. Vamos ou treinar a pessoa ou contratar alguém bom em vendas, entendeu? Ah, como que tá, por exemplo, aqui levando para o tráfego pago agora, que a gente muitas vezes coloca para rodar na cidade, ou no estado, ou no país, eu falo aqui também que, inclusive, eu aprendi isso com o Pedro Sobral, que é o meu mentor, que o segredo dos anúncios online são os anúncios online. Como assim? Você precisa de um bom vídeo, você precisa de uma boa imagem, um bom card. Você pode, por exemplo, colocar para a cidade toda, sem segmentar. Um exemplo, né? Se seu vídeo estiver bom, se ele estiver bem feito, com a copy feita da forma certa, né? A parte escrita, a parte falada do vídeo, por exemplo, se ela estiver muito bem feita, pouco importa a sua segmentação. Claro que é importante segmentar, a gente nunca vai deixar de segmentar, mas assim, a maior parte da importância dos anúncios online, ele vai estar no tipo de mídia que você faz, se ele está chamando a atenção, se ele está despertando o interesse, se ele está despertando o desejo. Se ele está gerando tudo isso daí, ele vai gerar um resultado. E aí entra onde você começa, por exemplo, entra o que a gente já conversou aqui de escalar.
Se você está botando R$ 100, no caso do Brasil, né? Se você está colocando R$ 100 e tá vindo muito resultado, aí você começa a subir para 150, para 200, que aí começa a vir mais resultado. Porém, por que que você está gerando bons resultados? Porque o seu vídeo está bom, porque você tem um bom atendimento, porque você, né, tem um bom serviço. No caso ali, dependendo da empresa, quando você tem um bom serviço, você coleta depoimentos, coloca esses depoimentos para rodar, que também gera resultado. Então, assim, a gente olha que tem outros fatores que faz o tráfego pago gerar resultado, né? É isso, é exatamente isso. E quem já teve uma reunião comigo sabe que eu digo isso quando falamos com os nossos clientes, que é exatamente, as pessoas chegam ao pé de nós e acham que somos uma boia de salvação e que só vamos mexer naquilo e que aquilo vai dar resultado. Muito pelo contrário, nós somos o motor e às vezes levamos um mecânico para arranjar alguma parte que esteja mal colocada. Mas quando entram nos nossos processos, nós temos que olhar a tudo, temos que olhar a vendas, temos que olhar como é que está a empresa em si, como é que está de saúde, quando digo saúde, digo financeiramente. Ou seja, nós olhamos, realmente temos que olhar para tudo para que o nosso trabalho seja, no fundo, aquilo que arranja o que não está bem e que pega nisso e vai potencializar isso para mais gente. Caso seja mais gente que o cliente queira, potencializar isso. Porque se nós simplesmente não olhamos ao resto e fazemos, nós podemos usar as melhores técnicas do mundo, as ferramentas mais avançadas, as melhores pessoas, as pessoas mais qualificadas para fazerem isso. Não vai resultar, não vai funcionar. E eu digo isso com experiência porque eu, no meu negócio antigo, eu já tive um outro negócio e foi exatamente isso. Eu achei que o problema era imagem, achei que o problema era marketing. Contratei uma pessoa para isso, eu coloquei dinheiro nisso e isso não resultou. Mais tarde, na altura, obviamente, que eu culpei a pessoa que fez, é a primeira reação que nós temos. Realmente, eu coloquei o meu dinheiro, aquela pessoa não soube gerir e não funcionou. Mas no fundo, depois eu fui olhar e eu tinha outros problemas para além da imagem só. Faltou a imagem, faltou seguir muitas outras coisas daquilo que ele disse, mas eu achei que a minha versão é que era a certa. E por aí fora que deu com que o dinheiro que eu coloquei simplesmente rasgasse dinheiro à toa. Porque realmente eu não ouvi o que ele disse. Achei que ele só tinha que fazer aquilo que eu estava a dizer. Ele fez aquilo que eu estava a dizer e não deu resultado nenhum. E é isso que muita gente vem, quando chega até nós, é isso que as pessoas vêm à procura ou acham que vai acontecer. Eles chegam aqui, dizem eu quero isto, 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 quero que a minha empresa faça isso, isso, isto, ou fature isto, 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 ou aconteça isto, e pronto. E eu quero assim, e eu quero assim. Pronto. É esse tipo de clientes, ou esse tipo de pessoas, nós dizemos, ok, até logo. Uma boa caminhada, mas não vai ser connosco de certeza absoluta. Há de ser com outra pessoa qualquer que realmente queira ficar com o dinheiro do cliente, simplesmente porque sim, há pessoas para tudo. Nós não é esse o objetivo. Realmente queremos que o cliente olhe para nós como um investimento, e que coloque realmente o dinheiro como um investimento. E eu, se souber que aquele investimento vai-me dar aquele investimento, mas não vai ser bem feito, eu prefiro não fazer. Uhum. Nós preferimos não fazer. É isso que realmente a gente olha e pensa. Porque acho que é assim que tem que funcionar. E Lucas, agora olhando também um bocadinho para o teu pessoal, para a família, como disseste há bocado, para a esposa. Quando nós queremos crescer, agora falando das nossas empresas em particular, quando nós queremos crescer, há coisas que acabam, há coisas que acabam por estar ali, e acaba por ficar ali um bocado desajustado o caminho. Como é que foi essa fase para ti? Como é que foi lidar com o pessoal profissional e encontrar aqui um equilíbrio? Ainda é um desafio muito grande. No começo eu tive alguns desafios maiores, porque aí com os erros a gente vai acertando, né? Com os erros a gente vai aprendendo. Mas quando você começa a escalar, quando você começa a ter muita demanda, muito trabalho, você começa a abrir mão de algumas coisas da vida pessoal, né? Para quem é solteiro, é um pouco mais fácil, que aí você não tem tanta responsabilidade com esposa, com filhos ali, eu ainda não tenho filhos, né? Mas tem gente que tem filhos e tem que conciliar. Então acaba que é um pouco desafiador para essa pessoa, muito a mais do que quem é solteiro.
Mas assim, atualmente eu estou conseguindo controlar bem essa parte de pessoal com profissional. Porém, tem uma coisa que há pouco tempo eu não enxergava que a gente precisava. Por exemplo, eu trocava muito a parte pessoal de saúde, né, de fazer uma academia, praticar um esporte. Eu trocava tudo isso para ficar aqui trabalhando. Então, muitas vezes eu ia estar cada vez mais próximo do resultado, abrindo mão dessas coisas pessoais. Só que aí, com o tempo, você começa a ver que é a decisão errada. E aí você começa a ficar doente, você começa a sentir algumas limitações, você começa, até mesmo o psicológico, você começa a ficar mais estressado, porque você só fica trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí depois você olha, fala, cara, estou fazendo errado. Eu preciso colocar coisas da minha vida pessoal como um compromisso, da mesma forma que eu coloco uma reunião de trabalho. Então, por exemplo, o meu horário aqui de reunião com o João é tal hora. Beleza, da mesma forma que eu faço, marco na agenda a reunião com o João, eu vou marcar na agenda a academia. Eu vou marcar na agenda meu tempo com a esposa. Vou marcar na agenda. Então a gente começa a aprender isso e praticamente juntar em uma agenda só, né? Antes eu fazia muito isso. Eu tinha agenda profissional, mas não tinha agenda pessoal. Tudo que eu tinha na agenda profissional eu tinha que dar um jeito de cumprir. E deixava de lado tudo que era pessoal. E se sobrasse tempo, eu fazia coisa do pessoal. Mas aí depois não. Depois que esse ano mesmo que eu comecei a me consertar nessa parte. Então, durante um bom tempo foi bem desafiador. Para você, como é que é essa questão aí? Acho que é uma fase que ainda estou também estou aqui na fase também de delegar muito trabalho, tu sabes. Estamos numa fase de crescimento, então passa sempre por uma fase de delegar muito trabalho e ter pouco tempo, mas tento sempre realmente fazer esse equilíbrio da melhor forma possível. Não deixo de fazer exercício, não deixo de passar tempo com as pessoas que me são mais próximas. Não deixo de curtir, não curtir a vida, já não temos tanto tempo para curtir a vida, mas aproveitar um jantar com a namorada, aproveitar um momento em que estamos só realmente focados naquilo. Até há uns meses atrás, algo culpava-me bastante por isso. Acontece essa culpa, às vezes pensamos que podemos estar ali a fazer isto, ou a trabalhar, ou a fazer isto ou aquilo, mas é realmente um equilíbrio se nós não tivermos essa parte bem assente, bem colocada, não vamos conseguir fazer o resto. É como o Lucas acabou de dizer, nós podíamos estar aqui até à meia-noite, 1 da manhã, a olhar para uma tela, mas isso não ia, no dia seguinte não íamos conseguir estar numa reunião às 9 com cabeça, porque não íamos ter feito, não íamos ter descansado, ou não íamos ter ido ao ginásio, ou não íamos ter ido, sei lá, jantar fora, porque realmente porque realmente colocamos esse outro lado na balança. É necessário numa fase inicial, é realmente necessário, passamos mais horas do que aquilo que colocamos. Eu acredito que constância leva ao sucesso. Acredito que se nós fizermos aquela ação repetidamente várias vezes, é que vai levar àquele ponto. Mas é exatamente igual a um carro. Se nós, um carro realmente, se colocares gasolina e estiveres sempre a andar com ele, ele realmente vai andar, mas vai haver uma altura que vai quebrar, vai partir. Temos que fazer as manutenções e essas são as nossas manutenções. É esse tempo de lazer, é estar com a esposa, é passear também, distrairmos-nos um bocadinho daquilo que nós fazemos. É como se fosse a nossa altura de restabelecer todos aqueles quilómetros que já temos, restabelecer todos aqueles quilómetros para aí sim seguirmos mais uma temporada ou um dia inteiro de compromissos, porque realmente é esse equilíbrio que tem que estar assente. Acho que é o principal, porque sem ele a nossa cabeça não vai funcionar direito. Realmente foi muito tempo, foram uns anos a lidar com essa dualidade, até também que cheguei ao ponto, eu no caso, acredito tu também, que, que o caminho também passa por delegar. Realmente nós não vamos conseguir fazer tudo, não vamos conseguir fazer tudo em 24 horas. Quando começamos a escalar, realmente não vai dar e passa sempre também pelo delegar para conseguirmos ter esse tempo de qualidade.
Verdade. Acredito que também concordes comigo nesse aspecto. Com certeza, com certeza. É, Total. realmente realmente é um ponto que o lado pessoal e profissional tem que estar bem alinhados e por puxar esse lado pessoal e profissional, agora quero que me digas e que me digas e que digas a quem está a ouvir que nos contes uma história. Me contes uma história minha, eu posso conhecer ou não, já me tens falado ou não, que, que achaste que iria dar tudo errado e que deu ou não, mas tiraste uma lição. E qual foi a lição que tiraste dessa história? Vamos lá, eu. Durante a fase do crescimento, durante a fase do crescimento. Te imagina, durante a tua fase de crescimento, com os teus clientes, uma fase que tu achaste que ou que não ia dar e que no fim deu, ou então que não deu mesmo, e qual foi a lição que tiraste disso? Perfeito. Quando eu comecei no digital, a gente sempre tem a insegurança de se vai dar certo ou não. Mas aí eu sempre ouvi essa frase que você falou aí, que é a questão da constância, né? A constância leva à perfeição ali, leva ao sucesso, leva à perfeição. Então, no começo, eu tive tantas coisas para seguir. Eu fiz marketing de afiliado, fiz lançamento, fiz tráfego, fiz estratégia, fiz tanta coisa que aí eu não sabia para qual caminho ir. Porém, eu encontrei o caminho da gestão de tráfego e estratégia, que eu conciliei essas duas coisas, que é onde eu me encontrei e vi também algo que eu era realmente bom, né? Que a gente muitas vezes é bom ali em um negócio, as outras coisas a gente faz, mas não é o especialista. Então, eu segui nessa área como especialista. Até aí tudo bem. Eu comecei a captar cliente, começou a vir cliente. Na verdade, captar não, que os clientes que vinham mesmo. E aí, eu estava em uma fase muito boa. Eu tenho uma doença chamada fibrose cística, que eu estava em uma fase muito boa aqui na empresa, estava com bastante cliente, faturando bem, gerando resultado para os clientes. Estava uma maravilha. Estava conciliando também com o pessoal, mas assim, ainda estava um desafio conciliar com o pessoal. Nessa época eu estava em uma fase de aprendizado para conciliar o pessoal com o profissional. Porém, o lado profissional estava assim, muito bom, estava ótimo. E aí veio uma crise na saúde, né, que eu precisei ficar, eu estava com clientes muito bons de outros países também. Para mim tava maravilha até que a doença atacou, né, a fibrose cística. Eu tive uma crise com a fibrose cística, eu tive dois irmãos que faleceram com essa doença já. E aí chegou o meu momento de ter a crise. Então eu tive essa crise, fiquei internado duas vezes. Em 2 meses assim eu fiquei internado 45 dias. Depois passou uns 2 meses, eu fiquei internado de novo mais 45 dias. E aí, depois dessa segunda internação, eu acabei pegando uma pneumonia. Então, pelo fato de eu ter fibrose cística, qualquer problema respiratório que eu pegasse, uma gripe, uma pneumonia, ela sempre vem mais agressiva, porque o meu sistema ele já é fraco, meu sistema imunológico. E aí, o que que aconteceu? Todos esses clientes que eu tinha, eu perdi, voltando aqui. Depois aqui do corte, estavas a falar da tua doença, estavas a falar do que tinha acontecido na tua vida. Continua o que estavas-me a dizer. Certo. Então, voltando aqui, eu tive essa crise com a doença ali, que eu precisei ficar internado. E praticamente todos os clientes que eu tinha, todas as empresas ali, eu precisei encerrar a parceria. Na verdade, eles encerraram a parceria comigo, porque eu não conseguia fazer a prestação de serviço, né? Então, eu estava em uma boa fase, tive essa crise que toda empresa não, mas a grande maioria das empresas também enfrentam, né? E tem casos diferentes, mas enfrentam crises. E aí eu tive que começar praticamente do zero. Claro que eu passei um período ali até me recuperar, sem clientes mesmo, fiquei com um cliente só, para não dizer que eu fiquei com nenhum, eu fiquei com um só, que entendeu o momento e tudo mais. Eu continuei prestando serviço para ele
Assim, bem, olhando uma vez por semana as campanhas e tudo mais, porque o negócio dele era um pouco diferente, não precisava muito ficar olhando diariamente. Mas aí eu passei esse período de doença aí para poder me recuperar, fiquei internado, fiz algumas campanhas para conseguir um remédio que salvou a minha vida, né? Entrei na justiça para conseguir o remédio que vem dos Estados Unidos, um remédio que custa aí mais ou menos R$ 70.000. E beleza, aí eu consegui esse remédio na justiça e aí eu voltei da estaca zero. Olhei para o negócio e falei, ah, beleza. O que que eu faço agora? Eu mantenho sendo gestor de tráfego com agência, eu mudo de negócio? Não, eu pensei, falei, ó, conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Então, trazendo aí para quem está assistindo que tem um negócio que está passando por alguma crise, alguma fase difícil, a pessoa só olhar e falar, se eu comecei do zero essa empresa, eu consigo tirar ela do zero e fazer ela crescer de novo. Então, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. E aí eu peguei e falei, vou começar do zero. E comecei do zero, da mesma forma que eu comecei antes. Passei por essa fase e aí voltei de novo à fase boa. Claro que a gente que trabalha empreendendo, né? A gente sabe que nem sempre vai ser mil maravilhas. Vai ter cliente que vai vir, vai ter cliente que vai sair. A mesma coisa na empresa, vai ter cliente que vai comprar, vai ter cliente que não vai comprar. E aí entra a importância da constância e da persistência, né? De você, primeiro, não deixar de procurar conhecimento, de buscar conhecimento, porque hoje toda empresa que quer ter muitos bons resultados, que quer escalar, que quer faturar bem, ela precisa estar na internet, ela precisa estar no digital. E o digital, ele se atualiza constantemente. Então a pessoa precisa estar antenada ali nas tendências do mercado, seja o país que for. Em todo o país, as maiores empresas, se a pessoa for analisar, ela está na internet. Ela está utilizando o marketing digital para poder aumentar as vendas, para poder aumentar o reconhecimento de marca da empresa, para poder alcançar, né? A gente sabe, tem o Starbucks, tem todas essas empresas grandes, a gente sabe que ela tem ali Instagram, TikTok, YouTube, ela está em todos os lugares anunciando. Então, é isso que eu queria passar. Essa fase difícil eu passei, que toda empresa passa, porém a gente, quando está na fase difícil, a gente precisa olhar para nossa mente e falar, ó, se eu sair do zero, eu consigo construir qualquer coisa do zero, seja qualquer negócio. Então, o conhecimento é o que mais, é o trem mais valioso que a gente tem, né? É isso, é isso. É, realmente olhas, as pessoas olham para essas grandes empresas e quando se fala no digital para essas empresas, está tudo bem, mas para mim que tenho uma pequena loja ou para aquele que tem uma pequena venda de alguma coisa, já é uma coisa tão distante. Mas porquê essas grandes empresas não vendem assim tanto, ou seja, não vendem assim tanto, tirando comércios grandes, como vocês conhecem, o grupo Inditex e enfim, esses grupos grandes que envolvem comércio eletrónico, mas essas grandes marcas como McDonald's, como Starbucks, como, enfim, redes grandes de logística, todas elas usam como vitrine para o mundo, todas elas usam como divulgação, não propriamente estão a vender ali. Ou se estão a vender é uma pequena parte da receita todas que elas fazem, mas todas estão ali, todas colocam campanhas e todas estão presentes para se fazerem mostrar, porque querendo ou não, hoje em dia é o meio mais barato que nós temos de publicidade, quer seja toda orgânica, que não tenhas que pagar um cêntimo por ela, quer tu pagues cêntimos por ela. Portanto, hoje em dia realmente é o mais acessível a todos. Não fazendo a publicidade, não é para isso que estamos aqui realmente, mas sou suspeito e tu também por trabalhar nessa área, mas realmente percebemos a importância dela fora a venda de alguma coisa. Fora a venda de alguma coisa, percebemos a importância disto, quer nos nossos, quer nos dos outros. Percebemos que todas as pessoas necessitam, e foi realmente o que tu disseste. E pega
no início de tudo, a escala. Se quiseres estar sem rede, sem comunicar com o teu cliente, ok, está tudo certo. Vais ter um X limite para estar. Talvez será o teu bairro, talvez será até a cidade do lado, se fores muito bom e se montares uma equipa boa de vendas. Mas tu também, tu para ires buscar uma boa equipa de vendas, vais precisar recrutar. Para precisar de recrutar, vais precisar de estar lá. No fundo, vais sempre precisar de estar lá. Mas pronto, se quiseres colocar a tua escala num nível mais pequeno e quiseres só atuar no teu bairro, que mesmo assim é válido, ok. Realmente o assunto que nos trouxe aqui hoje que foi realmente a escala, tanto com tráfego quanto sem ele, mas crescer um negócio qualquer, na minha ótica, vais precisar, se quer seja hoje, quer seja amanhã, e é melhor estar com uma equipa qualificada do que colocar esses recursos, Digo-te por experiência, não é? Digo-te por experiência, não só porque eu tentei fazer sozinho, quando tive uma outra empresa e aconteceu que ninguém quer que aconteça quando estamos num negócio, porque realmente fui cabeça dura e tentei fazer por mim mesmo. Também na altura os recursos eram muito limitados, ou os recursos que tínhamos era só para aquilo, e uma coisa vai escalando com a outra. Ou seja, aqui foi a escala no mau sentido. Aqui foi a escala no mau sentido do negócio. Uma coisa vai puxando a outra e que faz com que não dê certo. Com que não dê certo. Realmente era esse link que eu queria fazer com o que tu disseste com tudo aquilo que nós viemos falar hoje, que é crescimento. Se uma empresa quiser crescer, quiser escalar, para além de processos, departamentos, pessoas bem estruturados e garantir, pois aqui também há uma coisa fundamental, imagina as pessoas que vendem produtos, garantir que estão preparadas para essa demanda, depois nós realmente pode-se conseguir essa escala toda, depois eu não estar preparada para essa demanda, ter um X capital para conseguir comprar, imaginemos, 100 desse stock, e se entram 200 encomendas, já não dá para ir, porque tem que adiantar esse dinheiro ao fornecedor, não sei que o fornecedor faça fiado, como se costuma dizer, e dê esse material e depois ela possa pagar, porque também tem que ter esse capital para colocar, senão não valeu de nada, essa escala, senão não valeu de nada. Tem que realmente ter aqui uma escada gradual que todos os negócios vão ter que fazer e olhar para eles de uma forma individual, né? De uma forma individual. Exatamente. Não sei se concordas com isto que estou a dizer, porque realmente é algo depois muito próprio, cada negócio depois tem a sua vida, cada negócio depois tem o seu background e o que é que ele precisa, o que é que ele precisa para garantir que aquele crescimento seja bem feito para também não colocarmos depois demasiada pressão sobre o negócio em si, que acaba depois por romper. Exatamente. Um dos passos mais importantes para o pequeno negócio que ele quer aumentar o resultado e quer escalar depois, é ele fazer a pesquisa de mercado. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma imobiliária, ela vai olhar, isso sem investir em tráfego, né? Ela vai olhar organicamente o que que as imobiliárias concorrentes da mesma cidade ou estado ou país estão fazendo que estão tendo resultado. Isso sem olhar para o tráfego. Então, o que que as empresas estão fazendo hoje? Elas estão investindo muito em vídeos mostrando os apartamentos. Ela está trazendo muito a experiência do usuário. Ela está gerando um sentimento através dos vídeos. Então, tudo isso orgânico. Então, a pessoa vai começar a modelar isso. Ah, eu não tenho tanto dinheiro para investir, né? E aí, o que que ela vai fazer? Ela vai começar a fazer isso daí, orgânico. Então, minha empresa já tem um Google Meu Negócio? Não. Então, vai lá e faz um Google Meu Negócio. Minha empresa já está no, sei lá, anunciando com o mínimo por dia que permitido no Google? Não. Tem esse dinheiro para investir? Vamos começar a investir no mínimo? Claro que a pessoa vai começar a investir no mínimo, não esperando um resultado absurdo, porque ela tem que ter esse alinhamento de expectativa. Se eu estou investindo um pouco, o retorno ele vai ser menor. Se eu estou investindo muito, o retorno vai ser maior. O tempo de resultado ele é um pouco maior quando você investe menos, mas não significa que você não vai ter resultado. As plataformas de anúncios, o Meta Ads, que é o Facebook, Instagram, e o Google Ads, que é o Google e YouTube, é quando você coloca o investimento, ele vai trabalhar ao máximo para te gerar um resultado. Porque ele pensa assim,
ó, o João colocou essa verba aqui, eu preciso gerar um resultado para ele, mesmo que seja mínimo. Por quê? Porque se eu não gerar, ele não vai anunciar comigo. Então, ela vai trabalhar o máximo que ela pode para gerar o resultado. Então, assim, às vezes a empresa ela está em um momento que ela tem pouco para investir, começa investindo pouco, dá o primeiro passo, e aí você vai acompanhando. Porém, começa a investir pouco, tomando essas atitudes que eu falei. Esteja no Google Meu Negócio. No caso aí de Portugal, não sei se é tendência no momento, mas se você está vendo a tendência do TikTok, vai para o TikTok, grava um vídeo sobre a sua empresa e vai, posta no TikTok. Então, você estando em multiplataformas, em vários lugares, você está fazendo o que a Coca-Cola faz, por exemplo, que é o que o João falou, né? E as grandes empresas, a gente vai ver os anúncios dessas grandes empresas, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's. Ela não vai estar ali, compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto. Ela não vai estar assim. Ela vai estar trabalhando muito no que é o brand, né? Aí em Portugal, né? É É o, marca, é marca. é De o marca. marketing, é o marketing. E você, por exemplo, se você começar a aparecer para a pessoa, seja vendendo ou não, mostrando a cultura da empresa, mostrando como que funciona a empresa, quando a pessoa pensar naquele segmento, pelo fato de você estar sempre ali aparecendo para ela, seja no Google, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, sempre que ela pensar, por exemplo, vamos usar o exemplo da imobiliária aqui, só para finalizar. Se eu estou vendo direto um anúncio da imobiliária, vamos supor, o imobiliária é o iGrow, e aí chega um parente meu querendo mudar para minha cidade. Fala assim, cara, você conhece alguma imobiliária para poder me apresentar, para eu poder olhar umas casas? A primeira imobiliária que eu vou indicar é a que eu estou vendo direto aparecendo para mim. Então, isso aí entra a importância do branding. É quando a pessoa pensar naquele segmento, a primeira empresa que vem na cabeça é a sua, porque você está Exato. trabalhando muito bem o marketing. Tu pensares, tu perguntares a uma pessoa, diz-me uma marca de roupa de desporto. Na hora vem Nike. Na hora vem Nike. Ok, existem outras. Não vais pensar em Puma, por exemplo. Não vai, E é grande, mas tu vais pensar em Nike. Na hora. na hora. É, isso é branding, isso é aquilo que as pessoas. Isso é aquilo que hoje a maioria das empresas não quer investir, não quer colocar, porque é o melhor ativo hoje em dia de uma empresa, é a marca, porque é isso que perdura no tempo. Hoje, pode. Steve Jobs faleceu e a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, continua a ser a Apple, porque é marca, é reconhecimento daquilo que ela faz. Obviamente que depois da marca tem que provar tudo aquilo que estás a dizer naquele anúncio. E também tens depois muitas pessoas que olham para o anúncio dessas marcas, Nike, Apple, Coca-Cola, enfim, que olham dessas marcas muito grandes e que pensam, eu vou colocar o meu anúncio e olha aquele anúncio com câmaras de cinema, com mas é o primeiro passo. Elas um dia não estiveram lá, um dia não foi com uma câmara de cinema. Hoje em dia podem estar e podem pagar por isso, mas nem sempre puderam. Mas nem sempre puderam. Hoje em dia é a mesma coisa que o número de pessoas que está dentro de uma organização. Hoje em dia a tua empresa tem 3 pessoas, mas já foste só tu. Amanhã se calhar tens 5, mas já foste só tu, não começaste com 5. Exato. Não é assim que funciona, é igual. É que é igual. As pessoas olham, só que estes são fatores que desmotivam muitas pessoas quando entram neste processo de crescimento. E olham para aquilo que é necessário fazer, olham para grandes marcas e pensam o que é que elas estão a fazer. É ótimo pensar o que é que elas estão a fazer, mas temos que adaptar à nossa realidade. Não é propriamente pegar, por exemplo, no exemplo que deste na imobiliária, pegar na maior imobiliária, provavelmente elas gravam provavelmente não, elas gravam os imóveis dela com drones FPV, com 3 ou 4 drones de uma vez, a dar perspectivas, realidade virtual. Uma imobiliária de cidade provavelmente não vai ter o mesmo orçamento que elas têm para fazer isso. Mas é possível fazer um bom criativo, é possível fazer um bom vídeo, é possível criar uma boa história por trás daquilo e depois sim, quem sabe no próximo ano, depois de muitas histórias criadas, não consegue pegar e fazer realmente esse investimento. É, vai fazendo os upgrades, né? É isso, é essa construção. Só que as pessoas pegam e olham para o ponto final. Eles fazem isto, ok, então não consigo, porque não tenho orçamento para isso. Olham para aquele ponto final e não, dizem que não conseguem. É, Eles fazem daquela forma, então é muito difícil. É, ou não é possível, ou não tenho dinheiro para isso,
Não pensam em se reinventar com aquilo que é possível e com aquilo que têm e com e com o orçamento que têm. E com o orçamento que Exato. têm. E foi Começar com isso, o que foi tem. diz. É isso mesmo, começar com o que tem, né? Foi sempre uma. Aqui equipara-se um bocadinho aos, por exemplo, aos TikToks. Dou aqui um exemplo, imagina uma TikToker muito famosa do TikTok, não me perguntes que não é o meu mundo, mas uma TikToker muito famosa talvez não começou a gravar os TikToks com uma câmera ou com uma câmera profissional, talvez começou com Samsung ou com iPhone ou com um 4 ou 5 e depois começou a vir o primeiro dinheiro e depois comprou outro telefone. Hoje em dia as pessoas já olham para isso, vou fazer TikToks, para quê? Não tenho um telefone que tenha uma câmera boa para isso, não vale a pena. Se é assim, então nunca vai valer nada a pena, porque se pensarmos no ponto final, há tanta gente que tem pontos finais tão longe dos nossos, se pensarmos no ponto final deles, nunca vai ser o nosso ponto final, que são sempre pontos de vista diferentes. O meu ponto final pode não ser o do Lucas e o Lucas pode não ser o meu, e o Lucas pode ter muito mais orçamento que eu e eu posso ter muito mais que o Lucas, portanto é uma coisa que nunca dá para medir, nunca dá para medir. Verdade. É esse grande conceito da escala, e também já pegando aqui para finalizarmos esta conversa, é, é realmente este conceito de escala de crescimento é ir do ponto A ao ponto B e colocar um ponto C, colocar um ponto D, que é isso que realmente vai fazer essa constância ao longo do tempo, olhando sempre para cada ponto onde estamos e como é que vamos chegar ao B sem olhar para o ponto Z da outra empresa. Porque nós não sabemos qual é o ponto em que elas estão, ou nós, ou a pessoa que está por trás, não sabemos qual é o ponto em que ela está, e estamos a medir com a régua dele, sendo que não sabemos qual é o tamanho da régua dele e não conseguimos ter essa percepção. Então é bom inspirar, é bom olhar e pegarmos naqueles exemplos e adaptarmos à nossa realidade. Ok, não posso gravar um anúncio em Nova York na Times Square, mas posso gravar aqui numa paisagem bonita que tenha da minha cidade. Vou daqui ali de cá, consigo gravar ali, vai ficar um bom vídeo, vai ficar uma boa foto, vai ficar um bom, enfim, o que é que seja fazer, o que é que queiras fazer, vai ficar. Ok, não é numa Times Square, em Nova York, com aquela gente toda, não é? Mas um dia vou fazer lá um criativo, um dia vou fazer lá, quem sabe, não é no próximo mês, se isto der muito certo agora. Ou seja, realmente um processo que temos que olhar e olhar como um crescimento. O teu ponto B pode não ser o ponto B da outra pessoa, ou achas que é o ponto B da outra pessoa. Verdade. Concordo 100%. É realmente olhar para isto da escala. Muita gente vem ter connosco e fala em quero crescer, mas o quero crescer tem muitos pontos no meio, tem muitos pontos de interrogação, tem muita coisa no meio, tem muitos fatores no meio. E, e quando eu ou o Lucas começamos a pensar em escalar aquilo que fazemos hoje em dia, também tivemos um ponto de começo, também fomos só nós. Hoje em dia não somos só nós, é esse crescimento constante que talvez se o Lucas tivesse olhado para o lado e pensasse, então eu nunca vou chegar onde ele está, nem estaríamos aqui hoje e eu não estaria a conversar com ele também se tivesse feito a mesma coisa. E, e é assim que o mundo vai acontecendo e o intuito desta conversa de hoje é realmente vocês olhem para o processo de escala quando estão a pensar no vosso negócio, olhem para o processo de escala como um aprendizado em cada etapa e poder desfrutar dela ao máximo. Seja na primeira pessoa que vais chamar para o teu negócio, ou seja, o primeiro colaborador que vais ter, seja uma compra de um sei lá, vou dar aqui um exemplo de um amigo, ele todos os natais, por exemplo, agora fez há pouco tempo, vai ao supermercado e compra sumos, compra packs de sumos e packs de vinhos para ter na loja quando as pessoas vão lá comprar as prendas de Natal, ou seja, aproveita esses momentos de crescimento porque ele no ano passado talvez não podia comprar e este ano pode. Portanto, aproveitem estes processos, não banalizem estes processos, faz tudo parte dessa escala para chegarem realmente ao ponto que queiram, ao ponto que almejem no vosso processo. Diz-me o que é que achas de tudo o que nós conversamos e passem uma mensagem para as pessoas que estejam a ouvir das tuas vivências e de ti, faça aquilo que nós conversamos hoje aqui um bocadinho. Eu acho que você já disse aí praticamente muitos pontos importantes aí sobre a escala.
Só complementando um pouco sobre o que você falou da questão do Natal, né, da empresa que aproveita. Esses dias eu ouvi um exemplo da Cacau Show, né, que a Cacau Show, ela muitas vezes, ela tem um pico de vendas mais nessas épocas festivas, né, Natal, às vezes tem a Páscoa. Então, a Cacau Show, por exemplo, ela não passa todos os meses fazendo algumas campanhas ali de anúncios. Ela tem mais um pico de vendas durante a Páscoa, durante o Natal. Então, é a questão de aproveitar o momento para a pessoa fazer uma campanha específica para aquele momento. Então, tem empresas que elas vão vender muito na Black Friday e alguns meses ela vai vender menos. Tem outras que vai vender muito bem no Natal, por exemplo, e depois vai vender muito menos. Então, é muito importante esse detalhe que você falou da questão de aproveitar esses momentos, né? Porque ano que vem, por exemplo, pode ser que tenha uma outra tendência em certa época festiva. Entendeu? Então, é muito bom a empresa tá atenta a essas questões. Uma coisa importante também, que só para encaixar nessa estratégia para a empresa escalar, é parceria com influenciadores. Você falou aí da TikTok, né, os TikTokers ali. A parceria com o influenciador é um tipo de tráfego pago também. E dependendo do influenciador, ou você vai passar para ele um produto seu, como permuta, que a gente chama aqui no Brasil, né? Permuta. Não sei se aí também fala permuta. É, aqui, não, é mais ou menos, aqui é, eu não sei dar o termo, não sei dar o termo usado aqui em Portugal, mas nós, as empresas normalmente dão coisas Em troca aos do. influenciadores em troca do conteúdo, em troca da Isso. divulgação. Então, assim, é muito importante também aproveitar os mini influenciadores da cidade, né, que às vezes é uma pessoa que já entende de vídeo, já entende de gravação, e aí você fecha uma parceria com esse influenciador. Claro que você, em alguns casos, vai precisar da equipe de marketing para orientar, para pensar na estratégia, para pensar em como que vai desenvolver aquele conteúdo, mas é um tipo de tráfego para pequenos negócios também, fechar parceria com pequenos influenciadores, dar o seu produto em troca. No caso de uma loja de roupa, dá uma roupa para a pessoa e ela faz um vídeo divulgando a loja. Então é muito importante também para a escala. Eu acho que sobre escala a gente falou aí, falou bem assim os pontos principais, que é que você falou da questão do a pessoa sempre olhar o próximo degrau, não olhar para o 15º degrau que talvez o concorrente já esteja lá. Então é sempre pensar para o próximo passo, que é isso que é escala. Você vai pensar sempre no seu próximo passo, pensando sempre em crescer. Tem como sempre a pessoa crescer, trazendo novas estratégias, novos, novas pessoas para a equipe, né? Porque a gente também fala aqui que é preciso delegar para crescer. Então, em alguns casos, você sozinho, você muitas vezes vai mais rápido, mas com pessoas você vai mais longe. Exatamente, é Então, isso, é esse o ponto. né? Então é muito importante você também ter equipe para poder você delegar e crescer muito mais. É isso, é Escala é isso. isso, né? É, acho que conseguiram também perceber aqui um bocadinho das nossas vivências, também ouvir aqui um bocadinho. Vocês sabem que eu tenho o objetivo com estas conversas, não é um podcast, é apenas uma conversa com pessoas que eu acho que têm algo a agregar a todas as pessoas que estão a ouvir. Realmente é para pegar nas histórias que elas têm pelo percurso delas, misturar aqui um bocadinho com as minhas, com as nossas aqui deste lado para conseguirmos agregar a quem está a ouvir. E quando digo agregar, parece uma coisa muito, soa muito a vendas, soa muito a uma coisa que se ouve muito hoje em dia na internet. É realmente que possam aqui passar uns 40, 50 minutos aqui a ouvir, consigam tirar aqui alguns ensinamentos para, um, para os vossos negócios, para aquilo que estão a fazer no dia a dia, para as vossas operações do dia a dia, e que amanhã consigam filtrar esta conversa toda e consigam dizer, ok, então vou olhar para este processo, talvez este processo tenha que passar por isto, isto e isto. Ou seja, olhar realmente para aquilo que nós dissemos, para os pontos que nós dissemos e pensar, ok, não tinha pensado nisso, vou talvez me debruçar sobre isso. Foi apenas uma conversa entre duas pessoas que
que não percebem nada disto, que não percebem nada disto, porque estamos sempre a aprender, porque estamos sempre a aprender, mas daquilo que percebemos, tentamos passar sempre um bocadinho. Eu e a pessoa que estiver sempre comigo, vai tentar sempre passar um bocadinho. Agradecer também ao Lucas por este tempo que tirou da sua agenda para conversarmos um bocadinho. E é isso. Lucas, agradeço-te. Eu que E agradeço pelo convite aí. Muito feliz em participar. E vou deixar uma frase aí para o pessoal que é: marketing é a alma do negócio. Então, a empresa ali que está querendo escalar, querendo crescer, procura aí uma equipe de marketing que é a alma do negócio, é o que vai fazer a empresa crescer com mais velocidade. é isso. É isso. Porque há as empresas que estão no digital e não há empresas. Exatamente. Lucas, obrigado mais uma vez. E é isso. Obrigado a todos que estão aqui a ouvir, que ouviram até este ponto. E eu vou deixar no post quer do Instagram, quer do YouTube também, o arroba do Lucas. Esperem lá ver também um bocadinho do trabalho dele. E por isso já sabem, se algum dia falarem connosco e olharem para o vosso tráfego, quem vai olhar para ele vai ser o Lucas. E é isso, Lucas. Obrigado mais uma vez. Obrigado a E, você. e vamos para cima. Valeu, vamos para cima. Tamo junto. Tchau, Tamo tchau. junto.